Olá, meu povo, olá, minha pova. Vamos começar mais uma pauleira, mais uma aula de raciocínio lógico. No bloco anterior nós finalizamos a parte de tautologia, contradição e contingência. E no bloco que eu falava sobre isso, eu mencionei o seguinte, que o nosso próximo tópico era esse aqui. Vem na tela. Número de linhas da tabela verdade. O número de linhas que uma tabela verdade possui depende de quantas proposições simples estão contidas na composta. Beleza? Galera, quantas proposições simples estão contidas na composta? Para ficar melhor, as proposições simples, elas precisam ser distintas, diferentes. Cuidado com isso aí. Beleza? Então veja só, a quantidade de linhas que uma tabela verdade tem depende da quantidade de proposições simples e distintas que a composta vai ter. Quer ver? Vem comigo. Se eu tenho uma proposição que eu vou chamar de P, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Ou seja, eu tenho duas linhas, eu tenho duas possibilidades. Agora, se eu tenho duas proposições, P e Q, aí eu tenho que esgotar todas as possibilidades. Nós já vimos como que a gente faz. VV, VF, FV, FF. Que, claro, não precisa ficar na ordem. O importante é que você esgote as possibilidades. Então, eu tenho 4 linhas. E aí tu já percebe que daqui para cá, dobrou. E se eu tiver 3 proposições, inclusive eu fiz uma com vocês, você tem que esgotar todas as possibilidades. Pode ser que as 3 sejam verdadeiras. Pode ser que essa seja verdadeira, essa aqui falsa. Pode ser que essa aqui seja verdadeira, essa aqui falsa, essa aqui verdadeira. Pode ser que essa aqui seja falsa, falsa. Beleza? Tem mais? Tem mais. Mas ó, só para você perceber o que eu fiz. VF, FV, VV, VF, FV, FF. Olha essas duas colunas. Eu mantive a primeira verdadeira e fui fazendo VV, VF, FV, FF. Malandro. Achei até eu. Então tá bom. Agora eu vou fixar a primeira falsa e vou brincar de novo com as outras duas. VV, VF, FV, FF. Tá bom? Então, ó. Bota falso. E vamos. VV, VF, FV, FF. Macetezinho, porque aí você não esquece de ninguém, de nenhuma possibilidade. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Olha, professor, dobrou de novo, dobro de 4, 8. Então, se você tiver P, Q, R, S e for colocar todas as possibilidades, vai ser o dobro de 8, 16 linhas. Sacaram? Caraca, professor, e se na minha prova cair lá para eu fazer uma com 64 linhas? Não vai cair. E com 1000 linhas, não vai cair. Óbvio que não vai cair. Mas ele vai te perguntar quantas linhas vai ter uma tabela caso você fizesse. Ele não vai pedir para você fazer uma tabela com 16 linhas. Não vai. Mas ele vai falar. Dada a proposição tal, a tabela verdade que representa essa proposição é um número, o número de linhas da tabela verdade que representa tal proposição é inferior a 15, é superior a 15, é igual a 16, é igual a 20. Ele vai te perguntar quantas linhas tem. Aí ele pergunta. E aí, se você entender isso aqui, você não precisa decorar nada. Você sabe que começa sempre com 2, verdadeiro ou falso. Aí vai dobrando. 2, 4, dobro de 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, vai sempre dobrando. FCC um dia perguntou, o número de linhas da tabela verdade é sempre representado por um número par. Claro, é uma potência de 2. É sempre representado por um número par.
Tem fórmula, professor? Tem, eu acho desnecessário, mas o nosso curso é completo e o prof está aqui para te passar tudo. A fórmula é a seguinte, ó. Tá? Você vai colocar assim, número de linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado a x. Em que esse x representa o quê? O número de proposições simples e distintas. Galera, essa palavra ela é fundamental. Simples e distintas, diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho A e B, V, 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 F, F, V, F, F. Tá? Agora, se eu tiver A e a negação de A, eu não vou ter 4 linhas V, F, aqui fica F, V. Continua tendo 2 linhas. Por quê? Porque a A e negação, elas não são consideradas proposições distintas. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tiver uma tabela assim, A, B e não A. Ah, professor, tem 3. 1, 2, 3. 3 são 8 linhas. Negativo. Porque você vai ter que colocar V, 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 F, F, V, F, F. E a negação de A é o contrário aqui, fica F, F, V, V. Ou seja, essa negação ela não é considerada uma proposição distinta. Ela não vai te gerar mais linhas, não vai aumentar a quantidade de linhas. Perceberam? Então, se eu tenho AB, eu fico com 4 linhas. Se eu colocar mais uma proposição que é a negação de A, eu vou continuar com 4 linhas. Se eu colocar a negação de B, eu vou continuar com 4 linhas. Veja a diferença. Agora, se eu coloco uma outra proposição C, aí o bicho pega. Porque aí vai aumentar, que aí chega aqui nessa possibilidade. Tudo bem? Então tem que prestar atenção se as proposições são simples e distintas. Se eu tenho uma proposição, vai ficar 2 elevado a 1, que é igual a 2. Tá aqui, ó. Se eu tenho 2 proposições simples e distintas, fica 2 ao quadrado, que é 4. Se eu tenho 3 proposições simples e distintas, fica 2 ao cubo. 2 vezes 3 dá 6. Não! Não inventa não. 2 ao cubo, 8. E aí sucessivamente. Se eu tenho 4 proposições simples e distintas, 2 à quarta, dá 16. E aí sucessivamente. Então veja que tem fórmula. Tem? Tem fórmula, né? Tem fórmula? Tem. Precisa? Não precisa. Porque se você entender o que eu falei, o que eu mostrei, pronto, tá resolvido. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos fazer alguns exemplos? Tá aí, ó. Exemplos. Olha aí. Olha como é que pode cair. A quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição. E a proposição, galera, ela pode estar escrita ou simbolicamente. Tá? Por exemplo, ele pode falar assim, ó, a proposição P ou Q implica R, E, S e T. Olha que proposição louca. Todas diferentes. P, Q, R, S, T. 1, 2, 3, 4, 5. Se você fosse montar a tabela verdade, 2 à quinta. 2 vezes 5, 10. Meu Deus do céu. Não. 2 à quinta, 32. 32 linhas. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então pode aparecer assim, simbolicamente, ou ele pode dar através de uma frase escrita, que foi aqui, ó. Isso aqui é questão CESP. A quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição. Se a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos. Beleza? E o legal é que o cara tem de saber perceber cadê as proposições simples. Eu vou destacar as proposições simples. Ó. Se a investigação, a primeira proposição, ou o suspeito é flagrado cometendo delito. 2 proposições. Então, há punição de criminosos. Tá aí, ó. Tudo isso que eu coloquei de amarelo são proposições simples.
Aí você tem que ver, tem alguma igual ou são todas diferentes? Ou né, uma é a negação da outra? Nenhuma. Ó, a investigação, suspeita flagrada cometendo delito. Inclusive, se eu quisesse transformar isso simbolicamente, poderia chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. Então ficaria, tem sim, então, seta. Tudo que vem antes do então é o que vem antes da seta. Então, A ou B. Sem parênteses mesmo. Então, a punição de criminosos que eu chamei de C. Pronto. Ficaria assim, ó, simbolicamente. Então, eu tenho três proposições. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 linhas, letra D de docinho. Fechou? Tranquilo? Beleza? Tá bom. Tem mais? Tem. Olha aí. Determine o número de linhas da tabela verdade da proposição. Se trabalho e estudo matemática, então canso, mas não desisto ou não estudo matemática. Eita lasqueira. Então vamos lá. Muita gente caiu do cavalo aqui, ó. Se trabalho e estudo matemática, então canso, mas não desisto ou não estudo matemática. Galera, eu vou cometer um erro aqui. E aí muita gente fez isso, aí vai lá e conta. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 proposições, 2 à quinta, 32. Beleza, prof, vamos para a próxima. Sai feliz da vida, saltitante, né? E aí, tá certo? Não? Não. Olha a maldade. Olha a maldade. Eu vou até colocar aqui. Aqui, ó. Se estudo e... Se trabalho, desculpa, e estudo matemática, então canso e não desisto ou não estudo matemática. Compare essas duas proposições verdinhas. Compare essas duas proposições verdinhas. Uma é a negação da outra. Estudo matemática, não estudo matemática. Lembra o que eu falei? Se eu faço A e B, V, VF, FV, FF. Se eu coloco a negação de uma delas, não vai aumentar a quantidade de linhas, porque ela não é considerada uma proposição distinta. Percebeu? Então veja que aqui na realidade eu tenho 1, 2, 3, 4. 2 à quarta, que dá 16, galera. É letra A essa questão. Letra A de abelhinha. Muito legal. É ou não é? Beleza. Questão número 3. O número de linhas da tabela verdade da proposição, olha aí, ó, CESP, é superior a 10. Olha que mole. Gente, isso aqui tá alguma coisa estranha aqui, né? Aqui deve ser algum conectivo, deve ser um cientão aqui, tá, gente? Deve ser um cientão. Beleza? O fato é que você tem P, Q e R. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É superior a 10. Mentira. Item errado. PQR. Tudo bem? Quando vem assim, fica bem tranquilo, bem facinho de fazer. Mole, mole. Tudo bem, galera? Questão 4. Olha aí. Pausa o vídeo e tenta resolver essa aí, tá? Considerando a proposição P nos processos seletivos, se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês, mas apresentar deficiência em língua portuguesa, essas deficiências não são toleradas. Julgue os itens seguintes. Tananana. A tabela verdade associada à proposição P possui mais de 20 linhas. E aí, o que você colocou? Quantas linhas tem isso aí? Galera, o grande lance que ele colocou assim, ó, nos processos seletivos, isso aqui é o iniciozinho. Só que isso aqui não vai fazer parte da tabela verdade, tá bom? Na realidade, a minha proposição ela começa aqui para lá.
Então ele meteu um se então aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó. Se o candidato for pós-graduado, uma proposição, ou souber falar inglês, mas apresentar deficiência em língua portuguesa, então, tem um então bem aqui, ó, então, essas deficiências não serão toleradas. Primeiro, marquei as proposições, as ideias, tá? É uma proposição composta. E aí cada amarelinho desse que você está vendo na tua tela é uma ideia. O que você precisa analisar? Se as ideias são distintas. E aí? Analise se as ideias são distintas. Ó, candidato pós-graduado. Tem alguma negação dela aí? Não. Souber falar inglês, tem alguma negação de sabe falar inglês, não sabe falar inglês? Não. Apresentar deficiência em língua portuguesa, tem alguma? Não. Essas deficiências não serão toleradas. Então perceba que só tem proposições distintas. Agora sim. 1, 2, 3, 4. 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Mais de 20 linhas? Errado. Ó, como é que ficaria? Candidato for pós-graduado? A. Ou souber falar inglês? B. Mais. E. Apresentar deficiências? C. Então, essas deficiências não serão toleradas. Deficiências não toleradas, chamei de D. Pronto. Olha aí a proposição escrita simbolicamente. Tudo bem, gente? A qualidade da educação do jovem sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. A quantidade de linhas da tabela verdade correspondente à proposição é igual a... Então vamos lá. Primeira coisa, ó, conectivo ou. Bora marcar? Bora marcar. Qualidade da educação dos jovens sobe. Ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Tem um simples ali, duas proposições simples e distintas. 2 ao quadrado. 4. Moleza. Tô careca de saber, inclusive deu letra C de careca. Beleza? Deixa eu procurar aqui meu passador. Achei meu passador. Galera, olha só. Para o nosso curso ficar organizado, finalizamos a parte de linhas da tabela verdade. Em algum momento, lá atrás, em algum bloco, eu falei para vocês o seguinte. Nosso curso está acabando. A lógica aristotélica está acabando. Aí eu falava que estava faltando tautologia, contradição, contingência, número de linhas da tabela verdade. Já foi. O que está faltando? Argumentação e diagramas lógicos. E depois, galera, morreu Maria Preá. Aí depois, ó, é só praticar a vida toda, tu tem um curso completo. Beleza? Tranquilo? Claro, gente, a lógica proposicional. Porque tem uma outra lógica, uma lógica mais chatinha, que alguns editais vêm, né, associar pessoas, nananana. Já viram edital assim? Ali pode cair questões de... Aí é outra pegada, né? Isso aqui é outra pegada. São questões de mesa redonda, questões ali de batalha naval. Fulano mora na casa amarela e tem um cachorro. Ciclano mora na casa azul, mas não tem um papagaio. Você monta uma tabelinha e tal. Né? Questões de sequências numéricas. Qual é o próximo número? Qual é a próxima figura? É outra pegada, é outro tipo de raciocínio lógico. Estou falando da lógica sentencial, estamos acabando. E para o nosso curso ficar organizado, eu não vou entrar em argumentação agora. Tá? Então eu vou diminuir o bloco vai ficar mais curtinho, esse aqui. Porque eu vou colocar assim na descrição, né, da aula. Número de linhas da tabela verdade. Quem quiser só assistir isso, já assiste. Aí o outro eu vou colocar argumentação. Então fique sabendo que o próximo bloco é sobre argumentação. Na verdade, os próximos blocos. Porque eu não consigo falar somente em um bloco. Fechou? Combinado? Só por uma questão de organização, vou finalizar o bloco mais curto. Te espero no próximo para a gente dar prosseguimento ao nosso curso de raciocínio lógico. Até logo.